Irmãos, como de costume, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos até o Senhor em oração. Nós vamos até Ele para rogar pelas nossas vidas, rogar pelos nossos corações, pela nossa alma, rogar pela igreja do Senhor, lembrando de nós que estamos aqui e assim nos preparando para ouvir a pregação da palavra, mas também nos lembrando de irmãos nossos que não estão hoje aqui conosco, por dificuldades diversas, orando também por eles, para que Deus possa abençoar a sua igreja, a igreja que está aqui reunida, mas a igreja também que não está aqui por dificuldades, necessidades e assim por diante. Vamos até o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Pai, que é estarmos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome, para louvarmos ao Senhor, para engrandecermos o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, louvamos o Teu nome, porque esse é o privilégio daqueles que são chamados pelo Teu nome, aqueles que foram salvos pelo Senhor, aqueles, ó Deus, que pela fé foram aproximados do Senhor, pela fé conheceram o amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E nós te louvamos porque nós temos esse privilégio, o privilégio de ter conhecido o Teu amor, o privilégio de ter conhecido a salvação no Senhor e de estarmos aqui reunidos para adoração ao Senhor, entendendo que esse é o nosso propósito das nossas vidas, esse é o propósito de todas as coisas. Nós fomos criados, ó Deus, para adorar ao Senhor. Nós somos criados, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome. Essa é a certeza que o Senhor tem nos colocado, tem nos ensinado por meio da Tua palavra. E por isso nós somos gratos, porque nós estamos reunidos para cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou e também nos salvou. Glorificar o Teu nome e adorarmos ao Senhor. Oramos então pelas nossas vidas, que o Senhor use o culto a Deus, o dia do Senhor, para nutrir os nossos corações, as nossas almas, para fortalecer a Tua igreja, para nos ensinar a viver de acordo com um novo princípio de vida que agora habita em nós, uma vida governada pelo Espírito Santo, uma vida dirigida pela prática de boas obras incansáveis até o fim. Que o Senhor abençoe o Teu povo, Pai, para que nós não venhamos esmorecer, Senhor Deus, que nós não venhamos cansar de fazer o bem, que nós sejamos renovados diariamente, constantemente na prática das boas obras, sabendo que nós somos salvos também para praticá-las. Oramos, Senhor Deus, também pelo Teu povo, que não está aqui presente, ó Deus, nessa noite, por dificuldades, por enfermidades, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los nesse momento. O Senhor conhece o desejo do coração deles, o desejo de estarem conosco aqui. Que o Senhor visite, ó Pai, esses irmãos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Lembramos de irmãos, Senhor Deus, com dificuldades físicas, limitações. Lembramos de irmãos, Senhor Deus, enfermos, como o nosso presbítero Ezequiel, ó Deus, que pela graça do Senhor tem se recuperado. Continuamos orando pela sua vida, pela sua recuperação. E queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor, especialmente nessa noite, ó Deus, ao orarmos pela Tua igreja, a vida do Teu servo Françoel, Senhor Deus, a vida da sua mãe, ó Pai, que passa por uma situação muito delicada de saúde. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa visitá-la, ó Deus, para restaurar a sua saúde, para curá-la, ó Deus, para salvá-la, Senhor Deus, desse momento de tamanha dificuldade e aflição. Que o Senhor abençoe o nosso irmão, ó Deus, para que ele continue orando em fé, em perseverança, que toda a sua família, Senhor Deus, possa estar unida na fé em Cristo e na oração no Senhor Jesus. Abençoe sua família, abençoe a sua mãe, ó Deus, providencia, Senhor Deus, a restauração e a cura, ó Deus, para a Tua serva. Essa é a nossa oração, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor Deus, que está reunido aqui. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, não é? Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições, não é, nesse livro. No capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 10.
Gálatas capítulo 6, a leitura a partir do versículo 6 até o versículo 10. Acompanhe com atenção o que diz a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, nesse momento orando por graça, para compreender aquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, depois de ler a Tua palavra, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua e que o Evangelho de Cristo nessa noite seja compreendido por nós nas coisas mais práticas dessa vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é um dos momentos da carta de Paulo aos Gálatas que nós dificilmente pregaríamos se não fosse por causa da exposição sequencial, não é? Esse é um dos textos da carta de Paulo que chama a nossa atenção não pela sua dificuldade, ele não é um texto tão difícil. Existiram outros textos na carta de Paulo aos Gálatas que foram mais complexos, mais difíceis, mas esse texto ele tem uma outra dificuldade. Esse texto ele fala da prática do bem, e fica muito claro pelo contexto dele, mas esse texto fala especificamente sobre a prática do bem no uso do dinheiro, no uso das finanças. E isso inclui, inclusive, o sustento dos líderes da igreja. Por isso ele não é um assunto tão confortável de se falar assim, principalmente para um líder de uma igreja que é sustentado pelos recursos da igreja. Mas a palavra de Deus sendo inspirada e toda ela devidamente apropriada para a edificação da igreja, ela deve ser pregada por completo. Todo o conselho de Deus precisa ser pregado. Até mesmo aquelas passagens que muitas vezes não são tão lembradas assim, ou que são um pouco constrangedoras, que fogem um pouco do ritmo comum dos estudos e das pregações na igreja. Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais das exortações de Paulo aos Gálatas, e nós temos observado que as suas exortações cada vez mais ficam particulares. Paulo ensinou grandes conceitos da teologia, grandes conceitos da palavra de Deus, e agora ele está aplicando esses conceitos, esses princípios em situações particulares, em questões práticas da nossa vida. Nós vimos então como a carta ela foi mudando um pouco de foco. No começo da carta nós vimos como Paulo luta para estabelecer a verdade da salvação unicamente pela fé, por meio somente do Senhor Jesus Cristo, através somente da graça de Deus. Paulo deixou muito claro que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela fé que nós temos em Jesus Cristo, uma fé que vem do Senhor, que é dom de Deus, e assim tudo é fruto da graça de Deus. Agora Paulo, ele quer também nos ensinar que não só a justificação é fruto da graça, mas a santificação, a nossa vida em Cristo Jesus também é fruto da graça. Isso vem, irmãos, como nós temos observado nas últimas semanas, a partir de questões levantadas pelos falsos mestres que estavam infiltrados ali na igreja, nas igrejas da Galácia. Eles diziam que não só a salvação dependia da nossa obediência à lei. Eles diziam que a nossa santificação também dependia da nossa obediência à lei. Eles diziam, então, que se alguém quisesse se tornar mais santo, pecar menos, se tornar mais parecido com Deus, ele precisaria seguir a lei de Deus, ele precisaria da lei do Senhor para isso. E é verdade, Paulo nos ensina que a lei de Deus ela é útil para nos mostrar o caminho da santidade. Mas Paulo também nos ensina que a lei sozinha não pode nos santificar. A lei só
nos mostra o nosso pecado e nos mostra o caminho da vida. Mas nós não podemos seguir essa vida, esse caminho de vida somente com a lei. É por isso que o apóstolo Paulo ele mostra uma alternativa a essa proposta de santificação pela lei, a partir do momento que ele nos mostra que a santificação acontece da mesma forma que a nossa justificação acontece pela graça, por meio da obra do Espírito Santo em nós, resultado da obra de Cristo nesse mundo. Nas últimas semanas, então, nós vimos que na nova vida que nos foi proposta por Cristo Jesus, nós somos chamados a andar no Espírito e rejeitar as obras más da carne. O versículo 25 resume tudo isso muito bem. O versículo 25 do capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Esse versículo resume tudo aquilo que Paulo está querendo nos ensinar. Não só a nossa justificação deve ser resultado da vida no Espírito, mas também a nossa santificação, a nossa vida deve ser um resultado da obra do Espírito em nós. Nós não apenas somos salvos pelo Espírito, nós vivemos no Espírito, nós caminhamos no Espírito, nós somos santificados no Espírito e assim por diante. Ou seja, em toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, nós somos guiados pelo princípio da nova vida que nós temos em Cristo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Hoje, nos versículos de 6 a 10, nós veremos as exortações finais, as exortações práticas de Paulo, relacionadas ao nosso novo modo de vida em Cristo Jesus. São as últimas exortações mais práticas da carta. E nesses versículos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a nossa nova vida no Espírito é marcada pela prática do bem. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos viver no Espírito, rejeitar as obras da carne, e agora ele finaliza nos ensinando que a nova vida em Cristo é marcada pela prática do bem. E nós vamos ver isso em 3 momentos. Primeiro, nós veremos que em nossa nova vida no Espírito, nós somos chamados a honrar os nossos mestres. Segundo, nós veremos que em nossa nova vida no Espírito, nós somos chamados a semear para o Espírito e para a vida eterna. E por último, nós somos chamados a não cansarmos de semearmos o bem. Em nossa nova vida no Espírito, então, nós somos chamados primeiro a honrar os nossos mestres, aqueles que nos ensinam. Veja que as exortações práticas de Paulo avançam agora para o versículo 6. E uma das questões mais intrigantes sobre essa exortação do versículo 6 é descobrir como ela se relaciona com o contexto. A razão disso, irmãos, é que na exortação do versículo 6, nós lemos as seguintes palavras: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Nós vamos tentar entender melhor o que esse versículo nos ensina, mas o desafio começa antes mesmo de nós olharmos para ele. O desafio começa em compreendermos como esse versículo se relaciona com aquilo que Paulo está nos dizendo aqui. Porque Paulo está falando sobre a nova vida que nós temos no Espírito, como o Espírito Santo nos leva ao fruto do Espírito, como ele nos afasta das obras da carne, como a salvação é pela graça, pela fé e tudo mais. E de repente ele coloca um versículo que fala a respeito do sustento daqueles que nos ensinam. A pergunta é, como assim? Como é que Paulo dá um salto para chegar nesse assunto? Eu creio, irmãos, que Paulo não deu um salto aqui para chegar nesse assunto. Paulo está falando daquilo que ele começou a tratar ainda no versículo 2 do capítulo 6, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros. Essa instrução, então, no versículo 6, parece ser mais uma aplicação do princípio de que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não só isso, nós veremos que nos versículos de 7 a 10, nós vamos ensinados a praticar o bem. E me parece muito razoável compreender que a prática das boas obras também significa fazer participante das coisas boas aqueles que nos ensinam. Então, voltando agora para o versículo 6, buscando compreendê-lo melhor à luz do seu contexto, observe que Paulo fala de uma relação aqui. No versículo 6, o apóstolo Paulo fala de uma relação entre aquele que é ensinado, aquele que é instruído, e aquele que ensina, aquele que instrui.
E a exortação do apóstolo Paulo, então, é que aquele que é instruído, aquele que é ensinado, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em outras palavras, o discípulo, aquele que aprende, aquele que é ensinado, deve tornar aquele que o ensina, o seu professor, o seu mestre, o seu discipulador, participante das coisas boas que ele mesmo recebeu de Deus. E a primeira pergunta, irmãos, que nós devemos fazer é a seguinte: que tipo de instrução Paulo tem em mente aqui? Quando Paulo fala daqueles que são instruídos e daqueles que são aqueles que instruem, que tipo de instrução Paulo está falando aqui? Primeira coisa que nós devemos observar é que Paulo nos diz que fala daqueles que são instruídos na palavra. Isso já mostra, irmãos, muito claro que Paulo está falando da instrução na palavra de Deus. Aqueles que são ensinados a respeito do Evangelho, a respeito da palavra do Senhor, a respeito da doutrina da fé cristã, a respeito do Evangelho, a respeito da fé do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa é isso, muito claro. Nós somos instruídos na palavra, aquele que instrui na palavra. Além disso, o verbo que é traduzido por instruir, aquele que instrui, ou que é instruído, é o mesmo verbo que vai dar origem a uma palavra no português que nós conhecemos muito bem, a palavra catecismo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, aquele que é catequizado deve, então, fazer participante das coisas boas aquele que o catequiza, né? Veja, a ideia do catecismo aqui é a ideia de ensinar a fé cristã. E no Novo Testamento, essa palavra catecismo acabou se tornando um sinônimo para ensino da fé cristã. Ou seja, quando Paulo usa essa palavra e outros autores do Novo Testamento utilizam essa palavra, eles não estão falando de qualquer tipo de ensino. Eles não estão falando de ensinos de matérias gerais. Eles estão falando do ensino do Evangelho, do ensino da palavra de Deus. Isso fica muito claro porque Paulo nos diz que são instruídos, catequizados na palavra do Senhor. A relação agora então fica mais clara. Nós estamos falando daquele que ensina a palavra e aquele que é ensinado a respeito da palavra. A ordem de Paulo então é que nós devemos fazer participante de todas as coisas boas aquele que nos instrui na palavra de Deus e no Evangelho. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que isso significa? Interessante que a frase todas as coisas boas pode se referir, né, a questões espirituais ou materiais. Mas pelo contexto, irmãos, fica muito claro que coisas boas aqui é uma referência a coisas materiais. Esse é o tema de todo o texto. O versículo 10, por exemplo, vai nos dizer: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo está falando muito bem sobre contextos financeiros, ou não só de finança, mas de bens materiais. Essa é a ideia aqui. E logicamente que bens materiais não são apenas finanças. Paulo está falando sobre o uso dos bens materiais para abençoar outras pessoas, seja abençoar os nossos irmãos na fé, como nós vamos ver no versículo 10, como também abençoar aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Se nós olharmos agora para Filipenses, e eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 15, nós vamos ver que Paulo nesse texto aqui faz um paralelo muito interessante entre Gálatas e Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, versículo 15. Veja o que Paulo nos diz aqui. Filipenses 4, 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Interessante, irmãos, que o verbo aqui, associar, é o mesmo que Paulo utiliza em Gálatas e que é traduzido por tornar participante. Ou seja, em Filipenses, Paulo diz: olha, vocês não... quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja me tornou participante
naquilo que diz respeito a dar e a receber, somente vocês. O que Paulo está dizendo? Vocês, quando eu parti da Macedônia, foram os únicos que me ajudaram, que me sustentaram. Nesse sentido, então, na carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala sobre se associar, a fazer participante das coisas boas, claramente Paulo está falando em contextos de bens materiais e assim por diante. É interessante, irmãos, porque pela manhã nós falamos sobre o sustento dos levitas, mas a partir de uma perspectiva ruim. Nós vimos pela manhã o caso do levita, do jovem levita, que aceita morar na casa daquele homem chamado Mica por causa de bens financeiros. E logo depois nós percebemos que ele é apenas um interesseiro, porque ele aceita salário para prestar culto a falsos deuses. E depois, quando alguém oferece um salário melhor, ele pega e sai e vai servir a outro que presta salário, que lhe dá salário melhor. E de fato é possível, irmãos, que nós tenhamos mestres, pastores, homens que utilizam a sua posição dentro da igreja para colherem riquezas, pensando unicamente em bens materiais, em recompensas materiais. Isso é um risco que nós temos no nosso mundo e nós sabemos muito bem disso. Mas isso não pode anular o princípio muito claro da palavra de Deus nesse texto e em outros, que aquele que se afadiga no ensino, aquele que gasta tempo, que se cansa no ensino da palavra de Deus, deve ser recompensado por isso. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo então em Gálatas capítulo 6, versículo 6, é aquilo que ele diz em outras cartas, quando diz que o trabalhador é digno do seu salário. Quando ele diz isso, por exemplo, em Timóteo, quando ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, é o mesmo princípio que o Senhor Jesus Cristo nos diz lá em Lucas capítulo 10, no versículo 7, quando ele envia discípulos seus para serem missionários, e ele diz que enquanto eles estivessem viajando para pregar o Evangelho, eles poderiam se hospedar na casa dos crentes, comer, beber daquilo que os crentes trabalhassem, e isso era dever dos crentes, sustentá-los, porque o Senhor Jesus Cristo nos diz que o trabalhador é digno do seu salário. O princípio foi dado desde o Antigo Testamento, repetido pelo Senhor Jesus Cristo, e então é repetido por Paulo em várias das suas cartas, e agora também em Gálatas. O apóstolo Paulo então menciona esse princípio de forma muito clara em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, quando ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Esse é o princípio do apóstolo Paulo. Esse é o princípio que deve reger a vida da igreja. Aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. E é verdade, irmãos, que muitas vezes Paulo abriu mão desse direito por causa da necessidade da igreja. E por causa da necessidade da igreja, ele se ocupou em outras tarefas, como a de fazer tenda. Mas veja, o direito que Paulo tinha de ser sustentado é aquilo que a palavra direito significa. É um direito. Paulo abriu mão daquilo que ele tinha direito por causa do bem da igreja. Mas isso não significa que a igreja não deva sustentar aqueles que pregam o Evangelho. O princípio de Paulo é aqueles que pregam a palavra, aqueles que ensinam a palavra, devem viver da palavra. E é interessante, irmãos, que alguns vão utilizar o texto do Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele diz, o que vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça, né? Como se aprendizado, como se instrução se aprendesse de graça, né? Quem estuda, quem trabalha sabe que aprender não vem de graça. Se você não sentar, estudar, cansar muito, ler muito, passar a noite sem dormir, você não vai aprender. Aprendizado e, consequentemente, ensino não é de graça. Então você não deve dar de graça aquilo que você recebeu depois de muito esforço. Esse é o princípio do apóstolo Paulo aqui. Aqueles que lutaram para aprender a palavra, para ensinar a palavra, devem ter os seus esforços reconhecidos. Eles não devem mendigar o pão. Eles não devem passar necessidade. Eles não devem precisar pedir ajuda. Eles devem ser sustentados com dignidade. O apóstolo Paulo nos diz que eles devem ser participantes de todas as coisas boas. Ou seja, não é que Paulo não está dizendo que a igreja simplesmente deve oferecer os seus
mestres, aos seus pastores, aos seus presbíteros, aos missionários que pregam o evangelho, simplesmente aquilo que é necessário para ele viver. Olha, se a gente der um pouquinho de pão, um pouquinho de água, ele vive, né? Ele não vai morrer de fome, né? Então a gente dá um pouquinho de pão e dá um pouquinho de água. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, dê a ele o suficiente para que ele sobreviva. Não. Paulo está dizendo, dê a eles todas as coisas boas. Em outras palavras, aqueles que se afadigam no ensino e na pregação do evangelho têm o direito de desfrutar das coisas boas dessa vida. É interessante que acontece, não em nossa igreja, graças a Deus, mas acontece em igrejas por aí que o pastor não pode trocar de carro, porque se trocar de carro, os irmãos já perguntam, eita pastor, os negócios estão melhorando, né? A igreja está crescendo, né? O pastor não pode viajar. Eu tenho colegas meus que ficam constrangidos em postar fotos de viagens, porque eles têm medo do que os irmãos vão pensar. Se os virem em restaurante tal, se os virem em tal lugar e assim por diante. Irmãos, não deveria ser assim. Aqueles que pregam a palavra, aqueles que vivem da palavra, não deveriam ter preocupação em aparecerem em algum restaurante, em aparecerem em algum carro novo ou assim por diante. Pelo contrário, eles deveriam desfrutar das coisas boas que Deus dá à igreja. E aqui uma pergunta interessante que talvez a gente não pense, não é? Você já pensou que um critério muito importante para se medir a piedade da igreja é o salário do pastor? Um dos aspectos importantes para medir a saúde espiritual da igreja é o quanto ela recompensa o homem que se dedica a ensiná-la. Isso é um critério importante, irmãos. Paulo está nos dizendo isso. Paulo vai atrelar isso à prática das boas obras. Paulo vai dizer que isso faz parte do nosso novo modo de vida no Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, se nós temos uma igreja onde os irmãos viajam, onde os irmãos têm carros novos e o pastor passa dificuldades financeiras, nós não temos uma igreja saudável. Nós não temos uma igreja que compreende o valor da prática do bem, o valor da nova vida em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que Paulo aqui utiliza de termos quase técnicos para mostrar que existiam pessoas que eram oficialmente responsáveis pelo ensino da igreja desde os dias do apóstolo, desde o dia dos apóstolos, né? Veja que um autor, o Ronald Fung, ele diz o seguinte: aqui nessa carta, nesse versículo, nós temos provavelmente a evidência mais antiga de uma forma de ministério de tempo integral ou quase integral, apoiado pela congregação na igreja primitiva. Ou seja, Paulo está falando de pessoas que eram responsáveis, estavam dedicadas primeiramente à tarefa do ensino, à tarefa de catequizar a igreja, ensinar as verdades da fé cristã. Irmãos, isso é uma coisa que também deve ser levada em consideração na vida da igreja. A igreja deve se lembrar que é muito importante que ela faça o máximo de esforço possível para que o seu líder, para que os seus pastores possam se dedicar de forma integral ao ensino da palavra. Para que ele não precise dividir o seu tempo com outras atividades e assim deixe de estudar a palavra e deixe de ensinar a palavra. Quanto mais tempo o líder da igreja tem à sua disposição para ensinar, para pregar, para se preparar, mais edificada a igreja será, mais ela crescerá, mais ela se desenvolverá. Isso faz parte da tarefa da igreja. O F.F. Bruce vai nos dizer, enquanto a ênfase nesses outros lugares está no direito do pregador ou professor reivindicar o seu apoio, aqui nesse texto nós temos o dever daqueles que são ensinados de fazer provisões materiais para os seus professores. O que ele está falando aqui, irmãos, é em relação a outros textos onde Paulo fala sobre o trabalhador é digno do seu salário. Nos outros textos, a ênfase de Paulo é sobre o direito daquele que trabalha de receber aquilo que ele é digno. Aqui em Gálatas nós temos uma ênfase um pouco diferente. A ênfase não está no direito do pregador de receber aquilo que é digno, mas sim no dever da igreja de oferecer ao pregador, aquele que ensina, aquilo do qual ele é digno. Ou seja, a exortação é diretamente à igreja, não sobre o direito do pregador, mas sobre o dever que ela tem. É dever da igreja providenciar para o pregador, para
os pastores aquilo que eles necessitam para viver, mas não só para viver, mas para desfrutar das coisas boas que Deus tem dado à igreja. Lembre-se disso. Lembre-se que Deus lhe abençoou com bens materiais para que você possa abençoar a obra de Deus e o reino de Deus e abençoar aqueles que estão ensinando no reino de Deus. E isso faz parte da prática do bem. Isso é uma característica da nova vida no Espírito Santo. Essa nova vida é marcada por esse princípio. Nós honramos aos nossos mestres, mas os versículos 7 e 8 também vão nos mostrar que nessa nova vida nós semeamos para o Espírito e para a vida eterna. Veja os versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E que veja, irmãos, que Paulo está progredindo em seu argumento. Paulo está nos dizendo a importância da prática do bem. E ele primeiro nos falou da prática do bem a respeito do sustento daqueles que ensinam. E agora ele está nos levando a considerar que a prática do bem está alinhado com a percepção que Deus tem da história. Em outras palavras, nós não podemos negligenciar as boas obras achando que Deus não está vendo nada. Paulo diz, não vos enganem. E essas palavras, irmãos, são logo em seguida acompanhadas da frase, de Deus não se zomba. É interessante que o verbo aqui traduzido por zombar dá a ideia de um nariz empinado, né? Quando alguém empina o nariz e vira o roxo, né? Essa é a ideia, né? E é um sinal de arrogância, né? Quando ele diz então de Deus não se zomba, ele está trazendo essa imagem de arrogância. Não seja arrogante, não despreze a Deus. Esse mesmo verbo aparece em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, quando o povo de Deus zombou do Senhor, zombou dos mensageiros de Deus e da palavra de Deus. E ao que parece aqui, Paulo traz a mesma ideia. Quando nós zombamos de Deus? Nós zombamos de Deus quando nós negligenciamos o mandamento de praticarmos o bem. Quando nós deixamos de praticar o bem, nós estamos zombando de Deus. Quando nós deixamos de sustentar aqueles que nos ensinam, nós estamos zombando de Deus. E veja, nós vamos colher as maldições disso. Nós vamos colher as práticas disso. Isso é interessante, né? Talvez isso não tenha sido dito em outros textos de Paulo, mas nesse texto ele diz que se nós não sustentarmos bem aqueles que nos ensinam, nós colheremos isso no futuro. Mas não só isso. Paulo está nos dizendo que se nós não praticarmos o bem para aqueles da fé e para os que são fora da fé, nós certamente colheremos. Porque nós não podemos zombar de Deus. Nós não podemos ouvir a voz de Deus e ignorar a voz de Deus. Se Deus nos ensina a praticar o bem, então nós devemos praticar o bem. Veja que os versículos 4 e 5, irmãos, tratam da nossa responsabilidade diante de Deus a partir da perspectiva de que todos nós prestaremos conta a Deus a respeito do que nós fazemos. E tudo isso vai ser feito, essa prestação de contas será feita no julgamento de Deus, no julgamento final. Com base nessa exortação aqui, nós podemos perceber que quando Paulo diz, agora no versículo 7 e 8, aquilo que o homem semear, ele também ceifará, Paulo não está falando simplesmente de uma lógica, aqui se faz, aqui se paga. Não é isso. Pelo contrário, Paulo está falando do mesmo assunto. Nós prestaremos contas a Deus do que nós fazemos. Aquilo que nós semeamos, nós também ceifaremos. Ou seja, um dia nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós fizemos e nós vamos colher o que nós plantamos. Ou seja, Paulo está nos fazendo olhar para um julgamento futuro, para o dia onde nós prestaremos conta a Deus, onde Ele irá julgar todas as coisas e todas as nossas ações. Por isso, quando nós negligenciamos a prática do bem, nós zombamos de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, e nos aguarda um terrível dia, onde nós precisaremos dar conta ao Senhor disso. Por isso, nós devemos lembrar que a prática do bem, irmãos, faz parte da vida cristã. A prática das boas obras, da obediência aos mandamentos, faz parte da vida cristã. E por que eu digo obediência aos mandamentos?
Porque os mandamentos da palavra de Deus nos ensinam aquilo que as boas obras, na verdade, são dadas para nós fazermos. O mandamento do amor ao próximo é um resumo daquilo para o qual as boas obras devem apontar. As boas obras são obras que demonstram o nosso amor para o nosso próximo. Ou seja, quando nós amamos ao nosso próximo, nós ajudamos em suas necessidades, nós oramos por ele, nós aconselhamos, nós ajudamos nas suas enfermidades físicas, nós ajudamos naquilo que eles precisam, nós damos suporte emocional e assim por diante, porque nós amamos ao nosso próximo e nós praticamos boas obras em direção a ele. À luz então daquilo que o Senhor nos ensina, nós devemos ajudar aqueles que precisam, porque nós prestaremos conta a Deus daquilo que nós fazemos. E aqui, irmãos, Paulo não está anulando a sua afirmação da justificação pela fé. Paulo não está dizendo que nós vamos ser salvos pelas obras que nós praticamos. Mas Paulo está nos dizendo sim, que é uma consequência inequívoca, né? Ou seja, uma consequência inevitável da palavra, da salvação de Deus, que nós nos tornemos praticantes das boas obras. Aquele que conheceu o amor de Deus, o apóstolo João nos diz, aprende a amar. Aquele que conheceu o perdão de Deus, aprende a perdoar. Aquele que conheceu as bondades de Deus, aprende a ser bondoso. Aquele que conheceu a paciência de Deus, aprende a ser paciente. Aquele que conheceu a benignidade de Deus, aprende a ser benigno. Ou seja, aquele que conheceu a salvação graciosa de Deus, aprende a ser gracioso com o seu próximo. E tudo isso se revela na prática das boas obras. Isso fica mais claro, essa relação de salvação e de santificação, quando no versículo 8 o apóstolo nos ensina que aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E à luz, irmãos, do que nós já vimos sobre a relação entre carne e espírito, nós podemos compreender que a palavra carne aqui se refere à nossa natureza pecaminosa, que é contrária à vontade de Deus, que é contrária aos mandamentos de Deus. Por isso, quando nós semeamos para a nossa própria carne, nós estamos então semeando um modo de vida que está de acordo com os desejos pecaminosos do nosso coração. Em outras palavras, Paulo está nos falando de alguém que vive para saciar as suas vontades, os seus desejos pecaminosos, ou seja, alguém que não vive em novidade de vida, que ele vive de acordo com o passado de pecado dele. Essa pessoa que semeia para a carne, essa pessoa que sacia os seus desejos pecaminosos, vai colher corrupção, vai colher destruição. Esse modo de vida, irmãos, de satisfação dos desejos da carne, só pode levar à corrupção. E a imagem, irmãos, da colheita aqui, ela é muito utilizada, né, durante os evangelhos, por exemplo, para falar sobre o dia do juízo final, o dia do julgamento final. O Senhor Jesus Cristo nos fala, não é? Quando o Senhor vai vir para colher na sua lavoura. É interessante que essa imagem é utilizada por Paulo aqui, e Paulo está nos dizendo que aquele que vive uma vida que é constituída de saciar o seu próprio desejo, de atender aos seus próprios pecados, de viver para si mesmo, vai colher no julgamento final de Deus corrupção. E aqui, observe, irmãos, que o contraponto está no mesmo versículo, né? No paralelo, quando ele diz assim: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja que a oposição aqui é entre corrupção e vida eterna. O que Paulo está nos falando aqui não é simplesmente que aquele que atende aos seus desejos vai viver uma vida difícil nesse mundo. Paulo está nos dizendo que aquele que vive para saciar os seus desejos da carne, ele não vai conhecer a vida eterna. Ele vai conhecer a corrupção, a morte eterna, a perdição eterna, o inferno e assim por diante. Por outro lado, então, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E agora nós temos o princípio oposto, né? Não é alguém que vive para saciar os seus desejos pecaminosos, mas nós temos alguém que vive para
obedecer a Deus, para cumprir os mandamentos de Deus, para viver de acordo com os princípios da nova vida no Espírito, essa pessoa irá colher a vida eterna. Aquele que vive de acordo com a salvação que recebeu do Senhor, colherá a vida eterna. Irmãos, isso é muito importante, porque nós podemos nos enganar. Nós podemos nos enganar ao viver uma vida inteira na igreja, pela influência dos pais, pela influência de familiares, pela influência de amigos, sem nunca termos de fato conhecido o Evangelho de Cristo, sem nunca de fato termos nos arrependido. E a demonstração clara disso é o fato de que nós estamos na igreja, mas o que prevalece em nós ainda são os impulsos da carne, os impulsos do pecado. E muitas vezes nós julgamos que nós somos salvos, porque nós estamos na igreja, quando na verdade o que testemunha a respeito da nossa salvação são as obras que nós praticamos. Veja, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras testemunham a respeito da nossa salvação. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos, pelo que nós praticamos, mas o que nós praticamos, o que nós fazemos, é um testemunho da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Na tradição reformada, nós aprendemos que as obras são evidência da fé, mas como Douglas Moo nos ensina, nós devemos também fazer justiça ao fato de que esta evidência é algo que nós somos ordenados a produzir. Por isso, não pense que as boas obras é uma consequência tão natural que você não precisa se esforçar para fazer. Não ache que, eu fui salvo por Cristo e as boas obras então vão ser uma consequência da minha vida. Não. A consequência é a mesma coisa que é uma consequência, também é uma ordem. Nós somos ordenados a praticar as boas obras. Por isso, se esforce, trabalhe, lute para abençoar pessoas, para servir irmãos, para servir ao seu próximo. Lute, batalhe para orar pelos outros, para cuidar dos outros, para servir a igreja, para sustentar financeiramente a igreja. Isso não é um privilégio simplesmente. É um privilégio, mas também é um dever. É uma ordem que nós devemos cumprir. Porque na nossa nova vida nós semeamos para o Espírito. E nós colhemos também do Espírito. Por isso, se você quer colher vida eterna no Espírito, você precisa urgentemente semear para o Espírito. Se você quer colher vida eterna, você precisa urgentemente semear boas obras. Veja, elas não são um fundamento da nossa salvação, mas elas são uma consequência ordenada por Deus da nossa salvação. Paulo vai então completar a sua exortação nos versículos 9 e 10, nos ensinando que não basta apenas praticarmos boas obras, é necessário perseverar nelas. Nós não podemos cansar de semear o bem. Veja o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja que Paulo está nos dando uma ordem, não é? Não nos cansemos de fazer o bem. Porque Paulo nos diz que no tempo devido nós ceifaremos. E como já falei nos versículos anteriores, a lógica é a mesma. Paulo não está simplesmente dizendo, olha, aqui se faz, aqui se paga. Então faça o bem aqui para você alcançar a retribuição aqui. Não. Paulo está nos dizendo que haverá um dia onde o Senhor recompensará as boas obras que nós praticarmos. Mas Paulo nos coloca um se. E esse se é importante. Se não desfalecermos. E aqui, irmãos, há uma tendência, irmãos, natural do nosso coração de desfalecermos na prática do bem. Nós podemos observar isso com muita clareza. Nós podemos facilmente desfalecer na prática do bem. Isso acontece. Muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a salvação e nós entramos empolgados na igreja. E ajudamos, e trabalhamos, e passamos a contribuir com a obra de Deus. E com o tempo, nós vamos nos cansando de servir. Nós vamos nos cansando de praticar o bem, nos cansando de nos dedicar à igreja, e assim por diante. Paulo nos exorta quanto ao perigo disso. Paulo nos diz que não é simplesmente o fato de termos praticado obras no passado
que mostram o testemunho da salvação em nós. O testemunho da salvação em nós está no fato de nós perseverarmos na prática do bem. É possível que por causa das tentações de Satanás, por causa dos nossos próprios pecados, por causa do pecado das pessoas ao nosso redor, por causa do pecado da própria igreja, é possível que nós venhamos nos cansar de praticar o bem, de fazer aquilo que Deus mandou. Mas Paulo nos ensina muito bem, irmãos, que a característica do verdadeiro crente é que ele permanece firme na prática do bem e ele vence o cansaço. Por isso, se você se sente cansado, e aqui veja, não é cansado fisicamente simplesmente, mas se você se sente cansado espiritualmente para servir a Deus na igreja, para servir a Deus no anúncio do Evangelho, para servir a Deus na prática de boas obras, em cuidado, em oração, em aconselhamento ao seu próximo, sonde de fato o seu coração, procure entender o que tem causado esse cansaço e aprenda que você precisa perseverar. O crente verdadeiro persevera na prática das boas obras. Paulo então nos ensina, irmãos, que nós não devemos cansar de fazer o bem. Nós devemos perseverar, sustentando a nossa igreja em oração, na prática do bem, inclusive através de nossos bens materiais, como Paulo tem falado e enfatizado nesses textos. Interessante que nós podemos perguntar ao nosso coração: será que a visão de que Deus irá ceifar esse mundo, que nós faremos parte dessa colheita e que nesse dia, no dia em que Deus colher nesse mundo, nós prestaremos contas a Deus? Será que nós nos lembramos que o Senhor irá nos perguntar a respeito daquilo que nós fizemos em prol do seu reino? Será que nós nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo irá questionar o quanto do nosso tempo nós deixamos de dedicar a nós mesmos e passamos a dedicar a outros e ao seu reino, à glória dele e à igreja? Será que nós nos esquecemos que, como cristãos, Paulo vai nos dizer, nós morremos para nós e agora vivemos uma nova vida que está em Cristo? É possível, irmãos, que com o tempo de caminhada na fé, a gente se esqueça dessas coisas e se torne cada vez mais um crente cansado para servir, para orar, para cuidar, para praticar o bem. Mas Paulo nos exorta: não se cansem de fazer o bem. E a recompensa, irmãos, é maravilhosa. É interessante que o Todd Wilson ele vai nos dizer que os sacrifícios que nós fizermos nessa vida parecerão muito pequenos, a ponto de se tornarem insignificantes naquele grande e majestoso dia. No dia que o Senhor vier para ceifar essa terra, no dia em que as nossas obras serão julgadas, todos os nossos sacrifícios nesse mundo, por causa do reino de Deus, por causa do Evangelho de Cristo, por causa do nosso próximo e assim por diante, parecerão muito pequenos, insignificantes diante do que nós receberemos do Senhor, diante da promessa de Deus de que nós ceifaremos o bem que nós realizarmos aqui. Talvez você esteja preocupado com a sua aposentadoria, e você deve estar. Talvez você esteja preocupado em ter uma poupança, e você deve estar preocupado com essas coisas. Elas são importantes, elas fazem parte da nossa vida. Mas o quanto você está preocupado em semear sementes que vão frutificar apenas no grande e glorioso dia? Quantos de nós estamos preocupados de fato em criar uma poupança, sementes de boas obras para semearmos no grande dia do Senhor? O apóstolo então nos ensina no versículo 10, onde ele conclui a sua passagem: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E aqui nós aprendemos duas coisas importantes. Primeiro, nós aprendemos que a nossa prática do bem deve ser dirigida a todas as pessoas. Todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho,
colocar a nossa possibilidade de ação, nós devemos então agir, nós devemos fazer o bem. Nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. Mas nós também aprendemos que nós devemos fazer o bem, primeiramente, àqueles que fazem parte da casa de Deus, da família da fé. Esses devem ser os primeiros alvos do nosso amor e do nosso cuidado. É interessante porque Paulo utiliza essa nomenclatura aqui, família da fé. O apóstolo Paulo nos diz que sim, nós devemos ser bondosos com todos. Nós devemos ser benignos, pacientes, cuidadosos com todos. Mas há um grupo de pessoas nesse mundo que devem ser o alvo primário do nosso amor, da nossa bondade, das nossas orações, do nosso tempo. São aqueles que fazem parte da mesma família que nós fazemos, a família da fé. Com essas pessoas para essas pessoas nós devemos doar tempo, atenção, oração, carinho e assim por diante. E aqui, irmãos, veja como é fácil nos nossos dias, na rotina, não é? De trabalhos, de estudos, afazeres, nós gastarmos muito tempo nas nossas ocupações comuns e negligenciarmos o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo e na família da fé. Muitas vezes nós estamos ocupados com os nossos afazeres e tem um irmão nosso que precisa de nossa ajuda. E veja, não simplesmente de ajuda financeira ou de uma enfermidade ou algo assim, mas às vezes os nossos irmãos precisam de aconselhamento, às vezes os nossos irmãos precisam de oração, às vezes os nossos irmãos precisam de companhia, porque se sentem solitários. Às vezes nossos irmãos precisam de uma ligação, de uma mensagem. E muitas vezes nós não cumprimos o nosso papel de amor para os da família da fé, porque nós estamos tão ocupados com os nossos trabalhos e assim por diante. Veja, irmãos, Deus não vai lhe dar um trabalho que você não vai ter tempo de abençoar outros, de cuidar de outros, de fazer o bem à família da fé. Se o seu trabalho não lhe permite fazer isso, é porque não foi Deus que lhe deu. Deus não vai lhe dar algo que vai lhe impedir de cumprir a palavra de Deus. Se o seu estudo não lhe permite servir na igreja, não lhe permite servir ao seu próximo, eu sinto lhe dizer, não foi Deus que lhe deu esse estudo. Deus não nos dá fardos que nos impedem de cumprir a sua palavra. Por isso, os nossos trabalhos, as nossas ocupações, o que nós fazemos nunca podem ser desculpas que nós utilizamos para não orarmos uns pelos outros, para não aconselharmos uns aos outros, para não fazermos companhia uns aos outros, para não visitarmos uns aos outros, para não ajudarmos uns aos outros. Por isso, entenda que a prática do bem é um testemunho da sua vida com Cristo. Se esmere em fazer o bem, se esmere em praticar o bem para com seu próximo, lembrando que, dentre todos esse mundo que Deus lhe deu para servir, Ele lhe deu um grupo prioritário. Esse grupo prioritário se chama a sua família da fé. Sirva-os, entendendo que a prática do bem é um testemunho da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. E lembre-se que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo dedicou tempo para servir. Como Ele mesmo disse, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e entregar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, em Cristo, nós temos não só a ordem para fazermos, nós temos o exemplo para seguirmos e nós temos a capacitação no Espírito para fazermos todas essas coisas. Que o Senhor nos ajude para que em Cristo nos tornemos praticantes do bem, para que esta igreja seja conhecida pelo cuidado que nós temos uns pelos outros, que demonstram a nossa fé. Que essa igreja seja conhecida pelas boas obras, que testemunham da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de aprender nessa noite que a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, com o nosso tempo, a maneira como nós oramos, a maneira como nós visitamos, que nós falamos uns com os outros, são demonstrações daquilo que nós recebemos do Senhor.
da nova vida que nós temos em Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender que a nova vida que nós temos em Ti, ó Deus, é expressa na forma como nós honramos os nossos mestres, aqueles que nos ensinam na palavra. Também é caracterizada pela forma como nós semeamos o bem. Ela é vista na forma como nós praticamos o bem e não cansamos de fazer o bem. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai, a testemunharmos do Senhor de forma incansável nesse mundo. Que nós não venhamos cansar de falar do Evangelho, que nós não venhamos cansar de servir, não venhamos cansar, Senhor Deus, de ajudar os que necessitam, que nós não venhamos cansar de investir tempo, ó Deus, com o nosso próximo, na igreja, para servir ao Senhor e para testemunhar na nossa prática o amor do Senhor que nós conhecemos. Que essa igreja, ó Deus, seja conhecida por ser uma imagem de Cristo nesse mundo, servindo como Ele serviu, amando como Ele amou, sendo bondoso e benigno como Ele é, praticando o bem como Ele praticou. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos a nova vida no Espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome dEle. Amém. Nós vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar a segunda parte do Salmo 103.